expressões numéricas. Aqui a gente vai ver como resolver uma expressão numérica. Quais vão ser as expressões prioritárias para a gente resolver no problema? Eu tenho aqui os parênteses, tenho os colchetes e tenho as chaves. Aqui eu tenho o exemplo 1, que é abre chaves. 2 mais 5 que multiplica 5 mais 3 que multiplica 3 menos 2, certo? Vamos resolver esse problema. Só que a gente tem que seguir alguns critérios. Primeiro, sempre em primeiro lugar, eu resolvo os parênteses, certo? Primeiro lugar, resolver os parênteses. Em segundo lugar, resolver os colchetes, certo? E por último, o terceiro caso será resolver as chaves. Dentro desses parênteses, a gente tem prioridades também. A gente tem as operações seguintes, que é de potenciação, 1A elevado ao quadrado, que é A vezes A. Tenho raízes, tenho aqui também raiz quadrada de A ao quadrado, que é justamente A, certo? Tenho multiplicações, A vezes 2, que é 2A. Tenho também divisões, A 4A dividido por 2, que é 2A. Tenho somas, A mais A, que é 2A. E tenho subtrações, 2A menos A, que é igual a A. Aqui eu vou ter o seguinte, eu tenho potência, raiz, multiplicação, divisão, soma e subtração, certo? Nessa ordem, a gente resolve em primeiro plano, quando a gente tiver no parêntese, tiver algum desses ou tiver todos, a ordem vai ser o seguinte, resolve primeiro potência, em seguida raízes. Você pode responder raízes ou potência ao mesmo tempo, ok? Assim como multiplicações e divisões, vocês podem resolver simultaneamente, assim como soma e subtração. Mas lembrar de que potenciação e raízes primeiro, em segundo plano vem multiplicações e divisões e por último soma e subtrações. Então vamos lá. Quem a gente resolve primeiro? Os que estão em parêntese, né? Em seguida, os dos colchetes e por último das chaves. Então, quem é que está em parêntese aqui? Não é o 3 menos 2? Então, a gente sabe que 3 menos 2 equivale a 1, né? Só que tudo isso tem que ser multiplicado, certo? Por 3 mais 5 é... Não é 3 mais 5, é 3 que multiplica esse resultado mais o 5, né? Fechando os colchetes, certo? Aí aqui eu vou ter a chave. Em seguida eu vou ter 2 que somado com 5, eu multiplico esse colchete, certo? Então eu vou ter o seguinte, 3 vezes 1, ó, eu tenho uma multiplicação e tenho uma adição. Então, a gente sabe que multiplicação está à frente da soma, né? Então, a gente tem que multiplicar primeiro e depois somar o valor. Então, fazendo em segundo plano, que é o colchetes. Então, 3 vezes 1, 3, né? Somado com 5, eu fecho o meu colchetes. Certo? Colocando a chave aqui, 2 somado com 5, que multiplica o resultado do colchete. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho abre chaves 2, que somado com 5, que multiplicado por
O que está na chave é quem? 5 mais 3, 8. Resolvi o que está em colchetes. E agora vou resolver a multiplicação e em seguida a soma, não é? Então, 2 mais 5 vezes 8, 40. Agora, por último, eu vou fazer a soma. Então, 2 mais 40, 42. Resolvi o meu primeiro exemplo, ok? Vamos para o segundo exemplo. Vamos lá agora, pessoal. Eu tenho, abre chaves, 5 menos 2, que multiplica, abre colchetes, menos 3, mais 4, que multiplica a raiz de, abre parêntese, 2 mais 2. Fecha colchetes ao quadrado, mais 25, certo? Vamos ver quanto é que vai dar esse valor. Primeiro de tudo, eu tenho que fazer o quê? Os que estão em parêntese, que é o primeiro plano, né? Então, quem é que está em parêntese? 2 mais 2, não é? Então, vamos lá. Repetindo tudo. Tenho que 5 menos 2, que multiplica, abre colchetes, menos 3, mais 4, que multiplica quem? A raiz quadrada de 2 mais 2, resolvi o que está em parêntese, que é 4. Fecha colchetes, tudo isso ao quadrado, mais 25. Fechou as chaves. Note que esse 2, ele está levando tudo o que está dentro do colchetes ao quadrado, e não só o 4 raiz de 4, mas sim todos os números, certo? Se não desse para a gente resolver essa multiplicação dessa raiz aqui, a gente teria que levar os 2 ao quadrado, ok? Mas que raiz quadrada de 4 é 2, então vai dar para a gente resolver o que está entre o colchetes. Vamos lá, prosseguindo. 5 menos 2, que multiplica, que está em colchetes. Vamos analisar agora o que está dentro do colchetes. Eu tenho uma raiz primeiro, não é? Então, tenho uma raiz primeiro, depois eu tenho uma multiplicação, em seguida eu tenho uma soma de valores com sinais diferentes. Então, pela ordem aqui, a gente vai fazer primeiro potência. Não tem potência aqui dentro, mas tem uma raiz, ok? Então, a gente repete o menos 3, mas resolve o que está em raiz, que fica 4, que multiplica, raiz quadrada de 4 é 2. Fechei o meu colchetes, elevei ao quadrado, somado com 25. Fechei minhas chaves. De novo, abro chaves, 5 menos 2, que multiplica, abre colchetes, menos 3, certo? Agora eu tenho uma multiplicação e em seguida uma soma. Então, resolvo primeiro a multiplicação. 4 vezes 2, que é 8, né? Já deveria ter colocado aqui. Aqui eu apago. 2 mais 25. Fechei a minha chave. Então, a gente resolve o que está dentro da chave e em seguida leva ao quadrado, certo? Abri minha chave, 5 menos 2, que multiplica. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 3 menos 8, 5. Quem é o sinal do maior? O positivo, né? Que o maior é 8, então vai mais 5, certo? Fechei o meu colchetes, mais 25, ok? Então, agora eu vou ter 5 menos 5 ao quadrado é 25. Então, 2 que multiplica 25 mais 25. Abrir as chaves.
5 menos 50 mais 25. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 5 positivo com 50 negativo mais 25 positivo. Então, eu vou ter 30 positivo menos 50 negativo, vai ficar 20 negativo.